e eu quero falar com você sobre a vida de Marcos, o evangelista Marcos, como podemos nos tornar úteis no reino de Cristo. Esta é a nossa meditação dessa noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o versículo 11 diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, vamos juntos? Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Toma, pois, a Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério, para o ministério. Estas palavras são palavras do apóstolo Paulo, falando a Timóteo quando ele estava ainda ali em prisão. E ele precisava do apoio de alguns irmãos até para dar continuidade no testemunho do Evangelho. No entanto, somente o evangelista Lucas havia permanecido com ele naquele momento, e ele se sentindo até mesmo, vamos dizer, desamparado. Se você ler todo este capítulo 4 aqui de 2 Timóteo, você vai perceber que ele está assim até um pouco doído dessa situação, que alguns o abandonaram, alguns não o acompanhavam mais, e ele então pede a Timóteo que vá para lá onde ele está, e leve com ele a Marcos, que lhe era útil no ministério. Esta noite eu quero falar um pouco com você, a partir desta passagem, porque ela é o fim de uma história. Na realidade, este versículo que nós lemos aqui é o final da história. Mas o começo dessa história aqui, ele é um tanto diferente e até conturbado. A relação do apóstolo Paulo com Marcos nem sempre foi uma relação, vamos dizer assim, de proximidade, de amizade, de companheirismo e de caminharem junto pelo propósito do Evangelho. Houveram momentos em que o apóstolo Paulo não queria ver o evangelista Marcos nem pintado a ouro. Se tivesse que dizer para ele assim, olha, vamos levar Marcos para pregar o Evangelho conosco, sair pelo mundo para pregar o Evangelho, ele preferia estar só do que levar o evangelista Marcos. E nós vamos entender um pouquinho dessa história, relembrando esta história na palavra de Deus, à medida que caminhamos na pregação da palavra de Deus nesta noite. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que através da vida de Marcos, nós podemos perceber o quanto eu e você, independente de quem somos ou de quais são as nossas condições, podemos oferecer algo ao reino de Cristo. A verdade é que você pode ser útil no reino de Deus sem deixar de ser quem você é. Você não precisa mudar as suas características, você não precisa mudar os seus valores, exceto aqueles que são contrários à palavra de Deus. Você pode continuar sendo a mesma pessoa e ainda assim ser útil, ser abençoada e abençoadora no reino de Deus. Vamos começar aqui pelo início da história, do relato da história de Marcos. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que Marcos é o autor do primeiro dos evangelhos. Aí você fala assim, mas pastor, então a minha Bíblia está errada aqui, porque aqui primeiro vem quem? O evangelho de Mateus. Eu estou falando primeiro aqui em ordem cronológica, aquele que foi escrito primeiro. E a gente poderia dizer, inclusive, que esse aqui não é nem o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos poderia ser chamado, por exemplo, de o evangelho de Pedro. Porque quem conta toda a história para Marcos é o apóstolo Pedro. E Marcos tão somente transformou aquilo em palavras, transformou aquilo em escrita, né? E o apóstolo Pedro, que provavelmente tinha lá suas dificuldades para escrever, ele se utilizou da
das mãos de Marcos como um escriba, como o seu biógrafo, vamos dizer assim, que pôde contar a história de Jesus desde o seu nascimento até o final, através das palavras de Pedro transmitidas pelo evangelista Marcos. E eu não sei quantos aqui, por exemplo, já assistiram os filmes do Homem-Aranha. Quem já assistiu o filme do Homem-Aranha aqui? Vamos ver se os irmãos são fãs do Homem-Aranha. Você lembra quem que é o autor da história do Homem-Aranha? Quem que escreveu essa história? Vamos ver se... Né? Não lembro? Chama-se Stan Lee. Stan Lee é o autor dessa história de super-herói e de tantas outras. No momento aqui eu não vou me recordar, mas ele é o autor do Homem-Aranha. E eu estou chamando a atenção para este fato pelo seguinte, que o Stan Lee, embora ele seja o escritor da história, em boa parte dos filmes do Homem-Aranha, vez por outra ele aparece lá, em alguma cena. Ele se torna ali um personagem secundário e o autor mesmo da história apareceu. Ele já é um senhor de bastante idade, né? Não sei se ainda está vivo, confesso, mas ele aparece lá no meio da história, o personagem dele. Quem o conhece sabe que é o autor que está aparecendo ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no Evangelho de Marcos nós temos um episódio parecido com esse. O autor da história, aquele que está contando a história, resolve aparecer ali, fazer uma pontinha, fazer uma ceninha lá no meio da história. Eu vou convidá-lo que abra Marcos capítulo 14, os versos 51 e 52. Marcos. Eu poderia dizer que Marcos está aqui dando uma de Stan Lee, mas eu vou, na realidade, dizer que é o Stan Lee que dá uma de Marcos, né? Porque Marcos veio primeiro. E o Marcos, ele vai contando a história de Jesus, de repente, do nada, no versículo 51, ele diz assim, olha, seguia Jesus, no caso, né? Um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. A cena aqui é a seguinte: Jesus havia acabado de ser preso. Imagina o tumulto que estava a cidade de Jerusalém naquele momento. E no meio da multidão havia um rapaz, um jovem, aproximadamente aí dos seus 17 a 21 anos, ele, no meio do povo, só enrolado num lençol. Agora, por que ele estava só enrolado num lençol, irmãos? Só no dia que nós chegarmos lá no céu, perguntar, meu filho, por que você ficou tão curioso que não deu tempo nem de vestir uma roupa para sair de casa? Não vai ter jeito de nós sabermos antes disso. Mas o fato é que ele saiu de casa enrolado só num lençol e acompanhava aquele episódio que fazia toda a diferença naquele momento e fazia diferença para toda a história humana, a prisão de Jesus. E no meio daquela multidão, de repente alguém viu aquilo e deve ter achado estranho e mão no lençol. Mais estranho ficou ainda depois, porque aí eles o puxaram, ele saiu correndo, o lençol ficou para trás, e ele nu no meio da multidão ali, ele sai e acha o caminho de casa. A casa dele era ali em Jerusalém, e ele deve voltou para casa todo constrangido, não é? Mas é exatamente só isso que fala a respeito desse jovem. Que jovem era esse? O autor do Evangelho, o evangelista Marcos, né? Que resolve contar essa cena inusitada. Eu confesso que eu teria vergonha de contar. Se fosse eu o evangelista, eu deixava de lado. Eu passava
por fora, né? Mas por alguma razão ele se sentiu constrangido, talvez, a ter que contar isso, até para dizer, olha, eu acompanho Jesus já de longa data, né? Embora eu seja um rapaz novo ainda, eu já acompanhava Jesus até mesmo no dia da sua prisão. E assim começa a história bíblica deste moço chamado Marcos, irmãos, furtivo, na sombra, na calada da noite, olhando a Jesus de longe e sem muito saber o que seria a sua vida a partir dali. A maioria de nós conheceu Jesus numa circunstância muito parecida com essa de Marcos, olhando a espreita, de longe, aos pouquinhos, querendo saber se era assim mesmo, se não era, até onde isso vai na minha vida. Poucos são aqueles que conhecem a Jesus e mergulham de cabeça e recebem o Evangelho, e aquilo acontece assim de uma forma quase que instantânea. A maioria de nós vai se aproximando de Jesus aos poucos. E da mesma forma que lá no passado Jó havia dito, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os olhos te veem e por isso eu me abomino até o pó e a cinza, com Marcos não foi diferente. O encontro de Marcos com Jesus, de forma direta ou indireta, o desnudou. Revelou quem Marcos era, o mostrou de alto a baixo. E é exatamente isso, irmãos, que deve acontecer na vida daquela pessoa que se encontra com Jesus. Uma autorrevelação, um autoconhecimento, uma aproximação da realidade do que é a nossa própria existência. Ao longo da vida, nós vamos construindo uma autoimagem, nós vamos construindo um personagem, o qual ou nós acreditamos plenamente nele, ou com o qual nós vamos mantendo ali um certo conflito, uma certa condição de inconformismo com a nossa própria existência, com a nossa própria vida. Eu e você, todo ser humano passa por este conflito de autoaceitação, de autocompreensão. Alguns não o superam, alguns chegam até mesmo a perder a vida por não conseguirem lidar com o seu próprio ser, com o seu próprio eu. Mas aquele que se encontra com Jesus é desnudado. Aquele que se encontra com Jesus é revelado. Se eu e você vamos conseguir nos olhar no espelho após o encontro com Jesus, é o que fará a diferença na nossa vida. É o que mudará ou não a nossa história. Se você passa por Jesus e aquilo não te impacta, não te muda, não te transforma, você não se encontrou com Jesus. Mas ao nos encontrarmos com Ele, irmãos, algo precisa ser desnudado. Algo precisa ser revelado no nosso ser, na nossa identidade, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Por que hoje se fala tanto de identidade? É identidade disso, identidade daqui, identidade hereditária, identidade genética, identidade de gênero e tantas outras coisas. Porque o ser humano passou uma existência inteira tentando se identificar. A humanidade está o tempo todo tentando descobrir quem ela é. Mas só neste encontro que nós somos realmente desnudados. Jó vai nos dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas agora, Deus, os meus olhos te contemplam, eu estou me abominando até o pó e a cinza. Eu me perdi. Eu já não sei mais o que fazer sem o Senhor na minha vida.
Essa era a realidade de Jó. Ele se identificou, e se identificou com o quê? Como uma criatura carente de Deus, que é o que todos nós somos. Essa é a nossa verdadeira identidade, criaturas carentes de Cristo, carentes da graça, carentes do amor de Deus. E com Marcos não foi diferente. Aqui começou a história de Marcos. O fato é, irmãos, que um parente seu, chamado Barnabé, conheceu também o Evangelho, e ali na igreja de Antioquia, ele pôde acolher um certo pregador, alguém que lá no futuro se tornaria um pregador da palavra, mas alguém que perseguia os cristãos. Barnabé, este servo de Deus, foi aquele homem que acolheu o apóstolo Paulo quando ninguém queria acolhê-lo, quando todos temiam o que o apóstolo Paulo iria fazer, o que o apóstolo Paulo poderia fazer contra a igreja. No seu episódio de conversão, Barnabé o acolhe. Mas Barnabé era parente de Marcos. E quando eles foram sair pregando o Evangelho, na primeira viagem missionária, que é conhecida como a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, mas que na realidade é a primeira viagem missionária de Barnabé, e o apóstolo Paulo o estava acompanhando, Marcos também foi. E eu vou convidá-lo que vá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, olha só o que diz o versículo 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Eles estavam em Antioquia, eles foram levar uma oferta até Jerusalém, para os cristãos que estavam em Jerusalém, e quando voltaram de Jerusalém para sair mundo afora pregando o Evangelho, levaram um rapazinho que morava lá, que tempos atrás havia passado por aquele episódio do lençol. Levaram João Marcos e saíram depois em viagem. O capítulo 13, versículo 13, vai nos contar algo que aconteceu no meio da viagem. Diz assim, capítulo 13, versículo 13, logo aí para frente. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para onde, irmãos? Jerusalém. Aqui nós vemos não um Marcos desnudo, mas um Marcos inconstante. Ele saiu pregando o Evangelho junto com o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, junto com os demais companheiros, por exemplo, o evangelista Lucas. Mas à medida que a missão foi apertando, que as coisas foram ficando difíceis, na sua fragilidade ele achou melhor se afastar. Achou, não, deixa eu voltar para casa. A gente não sabe assim, os motivos pessoais dele, mas o fato é que ele abandonou a missão. Ele desistiu. Como qualquer um de nós aqui, irmãos, podemos estar sujeitos a desistir na caminhada da fé, a perder a esperança, a perder o foco, a perder a disposição, a perder a motivação. Todos nós aqui podemos passar por isso. Mas Marcos, passando por isso, teve esta dificuldade, irmãos. E lá no capítulo 15, andando aí um pouquinho mais para frente, de Atos, no versículo 37, conta que, terminada a primeira viagem, quando o apóstolo Paulo e Barnabé se organizavam para fazer uma segunda viagem missionária, o Barnabé, aquele homem acolhedor, aquele homem pronto para abraçar as pessoas, tanto que ele acolheu o apóstolo Paulo quando ele era ainda chamado de perseguidor da igreja cristã, ele vira para o apóstolo Paulo e diz assim, olha, versículo 37 do capítulo 15, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles, no caso Barnabé e Paulo, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre.
Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando os irmãos na graça do Senhor e passou pela Síria e Sicília, firmando as igrejas. Ou seja, o Barnabé queria levar o evangelista Marcos, que até então não era o evangelista, era só o rapazinho que os acompanhava, né? E o apóstolo falou: não é possível, ele já desistiu uma vez, agora vai desistir de novo? Não vamos aceitar. E ficou aquele negócio, leva, não leva, brigaram entre si, para mostrar para a gente que igreja é feita de gente, mesmo lá em Atos dos Apóstolos, né? Igreja somos nós, igreja são seres humanos, igreja é imperfeita, perfeito é Jesus. E nessa briga, cada um seguiu para um lado, mas o importante é que o evangelho continuou sendo pregado, e agora em 2 lugares. Deus continuou usando mesmo a desavença deles para que o evangelho continuasse sendo pregado. E por fim, irmãos, nós voltamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 11, quando o apóstolo Paulo, já nos seus últimos dias, velho, cansado, se sentindo só, ele se dirige até o Timóteo e diz: vem para cá e traz com você João Marcos, porque o que, irmãos? Ele me é útil na pregação do evangelho. É isso que eu queria que você entendesse ao final desta reflexão. Alguém que não tinha rumo, alguém que não tinha perseverança, alguém que não tinha, vamos dizer, as qualidades, mas que a despeito de tudo, quando chega ao final da sua história, considerado como alguém útil ao reino de Deus. Isso mostra para mim e mostra para você, irmãos, que não há incapacidade em nós, há indisposição. Não há imperfeições que nos limitem na pregação do evangelho e no abençoar as pessoas por meio do reino de Cristo. Existe falta de interesse, muitas vezes, da nossa parte. E o que nós precisamos é olhar para as nossas limitações e entender que Deus as conhece cada uma. Lembra de Moisés falando para Deus: Senhor, eu sou pesado de língua. Lembra de Jeremias falando para Deus: Senhor, eu não passo de uma criança. Não passo de uma criança. Ou seja, a Bíblia está o tempo inteiro mostrando para mim e mostrando para você que aquilo que Deus quer fazer é trabalhar com aquele que se sente incapacitado, que é fazer a obra de Deus através de quem acredita que não é capaz. Porque aqueles que acreditam que são capazes não precisam de Deus. Aqueles que acreditam que têm todos os potenciais, todas as possibilidades, irmãos, não entenderam ainda que são totalmente dependentes do Senhor. É a essa igreja que Jesus chama a ser sal e ser luz, a pregar o evangelho. Uma igreja desnuda, incapaz, que titubeia muitas vezes, mas que se dispõe na presença de Deus e se torna útil na pregação do evangelho do reino de Cristo. Marcos, ele não foi útil apenas ao apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro utilizou-se das capacidades, das habilidades desse moço para escrever o primeiro dos evangelhos. Lucas, ao escrever o seu evangelho, grande parte da sua pesquisa partiu do evangelho de Marcos. Mateus, ao escrever o seu evangelho, baseou-se em grande parte no evangelho de Marcos. E o que eu e você hoje conhecemos da história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecemos
porque esse moço, chamado Marcos, João Marcos, ele se dispôs a se colocar com as mãos no arado e não olhar para trás e fazer a vontade de Deus. Esse é o desafio da palavra do Senhor para mim e para você hoje, no nome de Jesus. Deus nos quer pondo a mão no arado. Deus não está preocupado se você é capaz, se você não é capaz, se você consegue, se você não consegue. Se você quer ou se você não quer. Essa é a grande questão. Se você se dispõe ou se você não se dispõe a pregar o Evangelho. Onde, Flávio? Na minha casa, na minha vizinhança, no meu local de trabalho, na minha escola, onde eu estiver, no nome de Jesus. Feche os teus olhos, quero falar com Deus, com você nesta hora, em nome de Jesus.